Shalom, igreja, shalom, família bendita do Senhor. E aí, família? Estamos prontos? Biblinha na mão, material de anotação. E aí, vamos avançar no nosso estudo de Esther para uma jornada profética, entender profeticamente o livro de Esther. Quero relembrar que no primeiro capítulo, Vasti perde o trono e começa uma nova fase, ou seja, uma igreja que estava na pompa, líderes que estavam soberbos caem e aí começa o reino dos improváveis. Mas tudo isso faz parte de uma grande história que vai levar à queda de um ministro que persegue a igreja, que persegue o povo de Deus, que quer humilhar, que quer exterminar o povo de Deus, que quer saquear o povo de Deus, que é Amã. Então, vamos avançar para o segundo capítulo. Você precisa participar da história toda, nós precisamos ler o livro inteiro juntos. Nós vamos fazer pequenas aulas de 15 minutos, mas você vai ter uma profundidade, camada por camada da Bíblia. Então, Esther é feita rainha. Se você não assistiu o vídeo 1, volta lá e assiste o vídeo 1. E não se esqueça, vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo do WhatsApp para estudo, para compartilhamento, porque é lá que nós vamos convocar você para algumas aulas no Google Meeting ou nessas plataformas onde a gente pode fazer reuniões online para falar de coisas que não podem ser faladas abertamente aqui, que são voltadas a assuntos mais proféticos, mais questionáveis. Então, vamos para essa leitura aqui. Então, lembra que a rainha Vasti, ela tentou lacrar, postou no Instagram, provavelmente muita gente deve ter copiado a ideia dela. Tô cheio de papelzinho aqui, isso que estou olhando. E aí se deu mal, porque a rainha Vasti se deu mal. Então, não imite rebeldes, não se precipite em seguir pessoas que você desconhece da onde ela veio e para onde ela vai. Então vamos lá. Passadas essas coisas, apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti e do que ela fizera, do que tinha decretado. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam moças para o rei, virgens. Isso quer dizer para você, como igreja, guardar a sua santidade, guardar-se para o noivo, que é Jesus. Eu estou falando profeticamente. Procure se guardar para o noivo, se guardar do pecado. Aqui, essa palavra virgem, aplicado ao estudo que nós estamos fazendo, é aquela pessoa que se guarda dos desejos da carne, que não se apressam a fazer o mal, que não se sentam na roda dos escarnecedores, que guardam seus ouvidos, que guardam os seus olhos, que guardam a sua boca de praticar o pecado, a maldade, o lashon hará, a maledicência. Lembre-se que não entrarão no reino dos céus os assassinos, os ladrões, os maledicentes. Então, a maledicência é tão assassina quanto o homicida. Então, vamos lá. E aí, tragam o rei virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças, na cidadela de Suzã, e e lhe deem os seus ungüentos. Todas elas receberam tratamento de beleza. Existe uma soma de critérios onde a atitude é eliminatória. Porque Jesus ele vai falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, você tem que ser uma noiva prudente, você tem que ter azeite, entendeu? E tem que ter o azeite reserva. O azeite fala da unção, o azeite fala de você se manter pronto para uma nova estação. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti, e assim se fez na cidadela de Suzã e tal coisa.
havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, o que fora transportado de Jerusalém junto com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Ester. Hadassa quer dizer murta, é uma planta que, se você esmagar ela emite um aroma agradável. Então guarda isso para você. Sempre que você for esmagado, sempre que você for apertado, lembre-se que você é igual a oliveira. Quando você vai ser apertado é que você vai liberar azeite. Quando você for esmagado como a murta, que você vai liberar perfume. E eu quero fazer uma aplicação no seu casamento, na sua vida conjugal. Existe uma árvore chamada sândalo. Essa árvore de sândalo, ela é tão perfumada, o tronco dela é tão perfumado, que o machado que fere o tronco, ele fica com cheiro de sândalo. O que eu quero dizer com isso? Jesus nos ensinou, se alguém bater na sua face direita, da esquerda, anda a segunda milha. Se alguém quiser tomar a capa, dá a túnica. Então, principalmente, a minha vocação principal é pensar em família. Guarde o seu casamento. Não revide as provocações do seu marido, da sua esposa. Haja como uma murta, solte perfume, que é muito melhor para você. Hadassa, o qual não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filhos. Deus está procurando Mordecais. Deus está em busca de líderes que sejam pais adotivos. Nosso Deus é um Deus de adoção. Ainda que a sua mãe se esqueça de você, Ele não se esquecerá de ti. Ele é pai de órfãos e Ele cuida das viúvas e Ele não deixa ninguém sozinho. O nosso Jesus, Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus está procurando líderes que estejam cheios de paternidade, pronto para cuidar do órfão, do pobre e a viúva. Como diz a palavra no livro de Tiago, a verdadeira religião é essa: cuidar do órfão, do pobre e da viúva e do necessitado em suas necessidades. Então aqui, Mordecai. Em se divulgando, pois, o mandato do rei, sua lei, serem juntados as moças da cidadela de Suzã, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai. A moça lhe pareceu formosa, alcançou o favor perante ele, se apressou em dar-lhes ungüentos, devidos alimentos, e também 7 jovens escolhidas na casa do rei, fez passar com suas jovens para os melhores aposentos na casa das mulheres. Essa já é uma segunda fase de seleção. Agora perceba aqui, elas vão passar por um tempo com alimentação diferenciada. Muita coisa na Bíblia fala de alimentação. No jardim podia comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles estavam no Egito, eles comiam cebolas, comiam peixes, mas depois Deus mudou a alimentação. É só o maná que caiu do céu. E nós, Marcelo, o que a gente tem que comer? A gente tem que comer do pão e beber do sangue. A gente tem que comer do corpo de Cristo e beber do vinho. A gente tem que ceiar, a gente tem que se alimentar dele, a gente tem que se alimentar da mente de Cristo, tem que se alimentar da palavra, tem que praticar a palavra. Então mudou a alimentação dessas jovens. Ester não havia declarado seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Sabedoria de Mordecai. Guarda a tua boca. O salmista Davi, ele falava: Senhor, coloca um anjo de guarda na porta dos meus lábios. Então guarda os teus lábios. Não dê informações. Aquilo que não precisa ser dito, é importante que não seja dito. Provérbios diz: quem abre muito seus lábios traz sobre si ruína. É por isso que nem tudo a gente pode falar aqui na internet. Bico calado. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres para se informar. Isso denota, sabe o quê? Mesmo ela estando dentro dos átrios do rei, ele permanece vigilância e zelo. Orai e vigiai, ou melhor, vigiai e orai. Primeiro você vigia,
depois você ora. Em chegando o prazo de cada moça, avisa ao rei ou açoeiro, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos, entre outras mulheres. Não pense que elas ficaram só no tratamento de beleza. Esse é um tempo onde elas aprenderam a agradar o rei, aprenderam boas maneiras, aprenderam a se alimentar, aprenderam a se portar, aprenderam a se vestir, porque afinal de contas, você precisa morrer para a sua velha criatura e se tornar uma criatura nova. O velho homem, a velha mulher precisa morrer. Aquele que roubava, não roube mais. Aquilo que mentia, não minta mais. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, a nossa forma de nos vestir, de pensar, de agir. Ah, mas o que tem? O modo de vestir não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque a roupa, a embalagem fala daquilo que você é. Se você é uma mulher, você não pode estar na vitrine. Uma vez eu chamei uma menina que era minha amiga na época, uma jovem, e falei, olha, vou dar o nome dela de Rosângela. Olha, Rosângela, eu sei que você não está condizendo, não está sendo assim coerente com o que você fala. Você quer um namorado, no entanto, você usa uma saia de um palmo. Você quer um relacionamento sério, mas você usa um topzinho pequenininho, barriga de fora e decotão. Então, assim, vamos ser bem honestos, eu não me converti, eu não sou crente de berço, então eu falei para ela, vou te orientar, cara, quando a gente olha para uma mulher como você, qualquer homem vai olhar para você como uma carne no açougue, tendo clareza no que eu estou falando. Então, a gente precisa pensar que a embalagem do produto ela vai atrair um certo tipo de cliente. Então, um homem sério que quer uma mulher séria, ele vai olhar uma mulher que está vestida como uma prostituta, ele vai falar, cara, não é para mim não quero isso para minha vida não. Então, vamos lá, 1 ano ela passou ali para aprender a se portar, para aprender a se vestir, para aprender a comer, para aprender a usar os talheres, para poder aprender as regras do palácio. Lá na frente a gente vai ver que ela só podia se apresentar na presença do rei se ela fosse chamada. Então, uma educação de rainha. E a gente pensa assim, vida de princesa. Como é que é a vida de princesa? Como é que é a vida de um príncipe? Boas maneiras, tem aula de luta, tem aula de esgrima, tem aula de idioma, tem aula de estratégia militar, tem aula de geopolítica. Vocês pensam, será que as pessoas pensam que a vida dos príncipes é só diversão, curtir, viagem? Não. Um príncipe tem que saber se portar. Um príncipe tem que saber se comportar. E nós não somos nem príncipes. Deus falou que ele quer uma nação de reis e sacerdotes. Então nós precisamos nos comportar como reis e sacerdotes, não como mendigos, não como pedintes. Nós somos filhos. Escreve aí nos comentários, eu sou filho, eu sou filha. Eu sou de uma linhagem real. Eu fui adotado por Deus. Eu sou dessa linhagem. Então vamos lá, educação de rainha. Quando ela chegou a ver de ao rei, nada pediu, além do que disse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. Ela ganhou tudo porque ela era submissa e obediente. Versículo 15. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Aqui eu poderia falar muita coisa sobre isso. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor e benevolência mais do que todas as outras virgens. O rei lhe pôs na cabeça a coroa real e fez a rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os príncipes e concedeu alívio a todas as províncias. Entenda uma coisa profeticamente, quando uma igreja como Vasti sai e entra uma igreja como que é a igreja comparativamente o templo cheio de fariseus, hipócritas, e entra uma igreja como a igreja de Cristo, como os homens do caminho, como aquela igreja que se reunia conforme descrita no livro de Atos, tudo muda. Então vamos fazer um apanhado geral aqui desse capítulo 2.
Esté é escolhida como rainha após passar um processo de preparação. Então, primeira coisa, não é de uma hora para outra, existe uma preparação, existe um processo. E o processo de Hadassa, o processo da murta, às vezes é ser esmagado um pouquinho para poder liberar perfume. Existe um tempo para a gente sair da nossa vida pregressa, da nossa vida de periferia, para ir para o palácio. Houve um ano de preparação de Esther. Então existe um ciclo redentivo de um ano que a gente precisa enfrentar. Primeira coisa que ela passou, mirra. Mirra foi a mesma coisa que Jesus recebeu como presente. A mirra, ela é para embalsamar. A mirra, ela representa a morte. Durante 6 meses ela foi submetida a enterrar o velho eu, a ser submetida às regras do palácio, a uma nova identidade, a uma obediência irrestrita àquilo que os eunucos a ensinavam. Então, existe uma fase de processo, existe uma fase de preparação, existe uma fase de obediência para você aprender a nova cultura e a cultura do reino. Se a gente quer um Brasil diferente, nós precisamos de uma igreja diferente. Se nós queremos resultados diferentes, nós precisamos de uma receita diferente. Se a gente já está dando fruto, a gente precisa ser podado para dar mais frutos. E a gente precisa que, como aquela figueira que estava no meio das videiras, precisa ser mexida nas raízes, precisa ser podada as raízes. Muita coisa precisa ir, porque raiz fala de alimentação, é onde a planta está se nutrindo. Lembra aqui que mudou a alimentação de Esther? A gente precisa mudar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala. A gente precisa mudar as companhias, as pessoas com as quais a gente se reúne. A gente precisa dizer não para algumas coisas, fazer algumas renúncias. Então, se a gente quer uma vida palaciana, se a gente quer ser governante, porque Deus falou que nós seremos reis e sacerdotes, a gente precisa disso. A gente precisa ter bons conselheiros. Esther, ela ouvia a Mordecai. Mordecai criou, aconselhou e educou. E entenda uma coisa, a igreja verdadeira, ela não está em palcos, ela foi formada nos bastidores, assim como Davi foi preparado rei lá cuidando das ovelhinhas dele, na adoração, no processo lá, tocando a harpa, adorando. Tudo é um processo. Ele venceu o urso, venceu o leão, para depois enfrentar Golias e depois ainda resistir a Saul. Então, a noiva é formada nos bastidores. Outra coisa, tenha um mentor espiritual. Mordecai atuava como um mentor espiritual. Os eunucos organizavam. O que eu estou dizendo? Ouça pessoas. Na mesa de conselheiros a bom êxito. Lembra que no capítulo 1, o rei ouve os sábios do palácio. Então, na mesa dos conselheiros a bom êxito. Que sábios são esses, Marcelo? Que conselheiros eu vou procurar? Salmo 119, se eu não me engano, versículo 63. Amigo sou daqueles que amam, obedecem e temem ao Senhor. Então, procure mentores espirituais que possam te aconselhar. Então, vamos lá. A Esther, ela representa uma igreja e nós somos essa igreja preparada para esse tempo certo de avivamento que vem da última colheita global. Mordecai é um líder e um mentor que ensina e orienta. Então, nós precisamos preparar e sermos líderes mordecais que ouvem a voz do Senhor, que buscam o Senhor com jejum, oração e súplica e que orientamos a igreja, que cuidamos da igreja, que oferecemos amor, paternidade e conselho para a igreja. Então, guarde isso no seu coração. Deus trabalha nos bastidores para nos colocar no lugar certo. E o nosso lugar certo tem uma hora certa. Tem uma hora certa. Parece que Mordecai estava perseguido em alguns capítulos do livro, mas na hora certa, de uma hora para outra, Deus mudou o destino de Mordecai. Deus vai mudar o destino do Brasil. Deus vai mudar o seu destino. Deus vai mudar a sua vida. Mas existe um processo, uma preparação espiritual que precede a ação estratégica e a mão forte de Deus. Então, a minha pergunta para você refletir é: estamos permitindo que Deus nos forme nos bastidores antes do nosso grande chamado? Estamos acreditando que mesmo no anonimato, mesmo escondido dentro das nossas casas, nós vamos fazer a diferença no reino?
Então, deixa aqui, anote aqui se você gostou desse vídeo, anote aqui, diga, Marcelo, eu gostei muito, diga qual versículo que mais te chamou a atenção no capítulo 2, já leia o capítulo 3 para a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro, e se inscreva, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do canal do grupo no WhatsApp para a gente ter as nossas reuniões secretas, as nossas reuniões de oração, nossas reflexões, nossa leitura bíblica. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha e esteja atento aos vídeos. Se você não assistiu, volta lá e assiste desde o primeiro. Deus te abençoe, até a próxima.